Hoje, fazendo uma revisão, às vezes, na minha carreira, eu mesmo me surpreendo, que são coisas sérias que a gente escreveu, sem ter nenhuma intelectualidade de formação, entendeu? A composição entrou na minha vida por questões sentimentais, né? Naquela época a gente usava o nome de fossa. Fulano está na fossa, porque está triste, está depressivo, qualquer coisa. E por causa de uma fossa que eu fiz a primeira música. Eu me apaixonei por uma pessoa, e a pessoa era comprometida, e eu não sabia disso. Fiquei impactada, né, por uma questão de eu ter tido a ideia de ir na casa dessa pessoa, desse rapaz. Eu cheguei lá, quem me atendeu foi uma moça, e eu não sabia que essa moça era namorada, acho que noiva dele, não sei. Foi um impacto muito grande para mim. Se teu amor falou que não vai mais voltar, deixa pra lá. Se você ficou em último lugar, deixa pra lá. Isso fez com que um dia, do nada, eu fiz uma música, porque a minha composição é toda intuitiva, a maioria é intuitiva, né? Comecei com isso, que eu não toco instrumento, que normalmente quem é músico, né? Quem toca um violão, um piano, alguma coisa, tem mais facilidade de compor. E não era o meu caso. Eu sempre ouvi música em casa, porque a gente podia não ter nada de luxo, mas vitrola, todo mundo tinha uma vitrolinha em casa. E na minha casa, meu pai comprava muitos discos de 78 rotações, aquele menorzinho, pretinho, então eu sempre ouvi música. E por causa desse sofrimento, que na época a pessoa chamava de fossa, né? Eu compus o primeiro samba. Engraçado que esse samba não foi gravado, sabe? É uma música que ela não foi gravada. Eu sei ela todinha, mas ela não foi gravada. Conversando com a saudade que chegou de você, entendi que só tristeza mora no meu viver. Sem você voltando eu seria mais alguém. E uma canção toda de paz, toda de bem, eu cantaria para você, com alegria, com prazer, de saber que você iria ouvir um tema todo seu, o tema do amor que você me deu. Minha madrinha, a Lourdes, ela morava no Morro da Mangueira, e ela sempre me acompanhou desde criança, que eu ia lá no Morro da Mangueira para almoçar na casa dela e tal. Mas os compositores se reuniam na Avenida Passos, no Rio de Janeiro, perto da Avenida Presidente Vargas, garagem de ônibus, de lotação, não sei, eles faziam a reunião ali. Então, me apresentou o José Brogogério, que era o presidente da ala, e disse, olha, eu acho que a Alessi tem condições de entrar aqui na ala de compositores, porque ela já faz música, ela já faz samba, entendeu? Naturalmente. Aí teve a reunião, essa reunião deviam ter mais ou menos uns 15 a 20 homens, né? E eles ficaram assim, acharam estranho, né? O Zé Branco chegar lá comigo. Aí perguntou, o que essa menina veio fazer aqui? Eu falei assim, não, ela é a filhada da Lourdes e tal, e ela já faz samba, eu acho que a gente podia, sei lá, dar uma oportunidade para ela. Traz uma carta semana que vem, manda ela, faz uma carta explicando os motivos pelos quais ela está querendo entrar na ala. Aí eu falei, alto lá, eu não estou pedindo para entrar na ala, o Zé Branco é que está me trazendo aqui, está me apresentando, mas eu vou fazer a cartinha. Aí eu fiz a carta, inclusive explicando que, para mim, se entrasse na ala de compositores da Mangueira, seria uma coisa muito importante. Para mim, a Mangueira era uma faculdade, a ala de compositores da Mangueira era uma faculdade para a gente iniciar uma carreira, né, de compositor. Por isso que em 72 eu começo a desfilar na ala de compositores da Mangueira. Eu nunca fui uma pessoa ligada a essa coisa de machismo, não tinha essa ideia naquela época, entendeu? E comecei a apresentar os meus sambas. O primeiro samba que eu apresentei lá foi Barraco Verde, aliás, minto, Barraco Verde Rosa foi o primeiro samba de quadra, que eles falaram, vai fazer samba de quadra. Eu não sabia nem o que era samba de quadra, samba de terreiro, nada disso. Mas o Barraco Verde Rosa foi o samba, assim, de terreiro que todo mundo gostou.
Um barraco verde-rosa, um cavaquinho, uma inspiração. Só isso basta, meu amor, para você conquistar meu coração. Um barraco verde-rosa, um barraco verde-rosa. Aí pegou. A minha madrinha morava no barraco que ela morava, era verde-rosa. As pessoas lá na Mangueira tinham essa coisa de pintar a casa de verde ou de rosa, que eram as cores da escola. Essas cores, vocês sabem, foram dadas pelo Cartola, né? A dona Zica era muito amiga da minha madrinha, da Lourdes. A dona Zica sempre gostou de cozinhar e sempre gostou de fazer feijoada, né? E numa dessas feijoadas que eu fui lá, o Candeia estava lá nesse lugar, me conheceu, e ali rolou um partido e tal, que partido alto, quando o pessoal canta, você tem que improvisar, né? Os versos. E, na verdade, foi a primeira vez que o pessoal presenciou, né, a minha atuação enquanto compositora e de ter feito um verso. Na verdade, eu gostaria muito de ser jornalista, mas a oportunidade que rolou para mim foi de fazer direito. E por que eu comecei a fazer direito? Porque quando eu cantei na Grande Chance, no programa do Flávio Cavalcante, 25 de janeiro de 68, eu cantei na Grande Chance e concorri como compositora, que era um programa de calouros, né? Mas tinha jornalista, tinha pouco de tudo. E eu me lembro que foi anunciado assim, próximo candidato, Leci Brandão da Silva, comerciária, concorrendo como compositora. O que surpreendeu foi por causa da letra. Eles falaram, eu me lembro que o Flávio perguntou, a letra também é sua? Eu disse, a letra é minha. Porque, como eu sou intuitiva, é uma coisa de Deus, que eu sempre falo, ele já manda letra e música junto, entendeu? Nada separado. E surpreendeu o Brasil, porque na época, você fazer parte da Grande Chance e ser classificada era uma coisa que chamava muito mais atenção que o Fantástico hoje em dia. Tudo que eu observo, e principalmente as questões sociais, né, as questões de luta do povo, né, sempre me tocaram. Eu digo a você com toda honestidade, tem coisas que eu escrevi que eu fico assim, meu Deus, como é que eu pude escrever isso? Né? É o caso da música Essa Tal Criatura, que eu fui classificada no MPB 80. Tira essa bota, pisa na terra, rasga essa roupa, mostra teu corpo. Não sei te dizer, uma influência espiritual, não consigo te explicar isso não. Que são coisas sérias que a gente escreveu, sem ter nenhum caminho, né, de intelectualidade, de formação, entendeu? As pessoas que são boas, que são certas, deixaram todas as portas abertas. Eu via o acontecimento presente mesmo. Eu estava passando em Copacabana, eu vi uma pessoa ser hostilizada, entendeu? Porque, para a questão de ser gay, né? Que na época era o gay power, era o termo que era usado. Gay people, gay power e tal. Mas não existe essa palavra na letra da música, né? Aí eu digo, pô, as pessoas e eles. Aí veio, sabe? As pessoas olham para eles com ar de reprovação, as pessoas não percebem que eles também têm o porquê e a razão. As pessoas não entendem porque eles se assumiram simplesmente porque eles descobriram uma verdade que elas proíbem. Quando eu entrei na aula de compositores da Mangueira, eu fui chamada pelo Aguinaldo Silva, que era um dos diretores do jornal chamado Lampião da Esquina, e eu fui convidada para fazer uma entrevista lá. Na entrevista do Lampião, eu devo ter falado alguma coisa, que com certeza falei, e isso, quando saiu no jornal, teve gente que pegou o jornal e levou onde? Na quadra da Mangueira. Como é que eu, compositora da Mangueira, né, podia dar uma entrevista para o Lampião, que era um jornal totalmente que apoiava, né, essa questão, tá? Na época eu não tinha nem noção de nada disso. E aí
eles chegaram lá e falaram, mas Alessi Brandão, não sei o quê, está dando entrevista para o Lampião. Aí os compositores falaram, não, Alessi aqui é uma pessoa normal, que a gente gosta muito, eu sou muito querida, canto samba de todo mundo, aprende samba da gente, participa de todas as questões da ala. Então eles disseram, não, a gente não quer nem saber de negócio de Lampião, nada disso não, a gente quer saber que a Alessi é uma boa pessoa, uma menina que tem um comportamento tranquilo aqui, todo mundo respeita ela, respeita todo mundo e tal. Não havia... Acho que as pessoas tinham mais atenção para o meu ser humano, né? Independente de qualquer coisa, entendeu? Eu não estava nem sabendo que eu estava entrando para a história. As coisas fazia as coisas com tanta naturalidade, né? Eu sei que as pessoas lhe agridem e até mesmo proíbem sua forma de amor. É que eu tinha um amigo, já falecido há alguns anos, Gerson Garcia Sanches, era o nome dele. Foi a primeira pessoa que me falou que existiam boates em que essas pessoas se reuniam e tal. E um dia ele falou assim, vou levar você para conhecer essa boate. Era uma boate chamada Zig Zag, no Rio de Janeiro, lá no Leblon. E eu nunca tinha ido a um ambiente desse, entendeu? E cheguei lá, confesso a você que eu tive um impacto, porque eu não sabia como que essas pessoas viviam, né, naturalmente. Você vive se escondendo, sempre respondendo com certo temor. Eu sei que as pessoas lhe agridem e até mesmo proíbem sua forma de amor. Por isso tem que ir para a boate para bater um papo ou desabafar, e quando a saudade lhe bate, surge um ombro amigo para você chorar. E essa música acabou sendo não só um tema na época que começou a tocar nas boates do Rio de Janeiro. E aí, isso aí foi... Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, nada disso. A música era uma balada bonita, então ela acabou entrando num LP meu da Polygram, chamado Coisas do Meu Pessoal. E foi um sucesso mesmo no Brasil inteiro, virou um hino. Vou até te contar uma particularidade. Essa música foi tão importante que quando eu fui eu não sei se na Asbassi, não era uma editora de música e tal, aquela música foi editada, eu fui lá para receber os direitos, eu comprei uma televisão para minha mãe. Eu me lembro que com dinheiro, com o que eu recebi do ombro amigo, eu consegui comprar uma televisão à vista, entendeu? Para minha mãe. Em 81, eu apresento um repertório na Polygram e falaram para eu ir para casa tentar fazer outra coisa, que aquilo ali era muita confusão, umas letras muito sérias e tal. E eu fiquei 5 anos sem gravar. Só que a minha mãe, vendo o quanto eu fiquei triste, que eu fiquei depressivo e tal, ela, não sei quem foi que levou, ela conheceu esse centro, esse terreiro, lá em São Gonçalo, que é perto de Niterói, né? E lá, a mamãe foi lá para saber o que estava acontecendo comigo, o que era isso, de eu estar esse tempo todo sem gravar, sem nada. Aí cheguei lá no quartinho que ela dava consulta, aí o seu rei falou para mim assim, olha, você está muito triste, né, minha filha, porque não aparece nada para você nunca mais gravou, mas você tem que cuidar do seu anjo de guarda. A hora que você cuidar do seu anjo de guarda, você vai reaver suas coisas. E eu, mas que anjo de guarda? Mas o que é isso? Ele falou assim, você é uma filha de Ogum e Inhansã. Seu orixá é orixá de luta. E se você cuidar deles, começar a tratar isso com seriedade, com fé, você vai reaver a sua vida. Mas antes disso acontecer, você ainda vai sair do Brasil. Quando ele falou isso, eu falei, não. Sabe quando você dá a cabeça de não, isso não é possível. Né? Isso foi no princípio de 84. 84. Né? Eu parei de gravar em 80, foi meu último disco, e fiquei 1, 2, 3, 4. Aí eu voltei lá. Sabe como você tem fé numa coisa?
E um belo dia, eu recebo uma carta timbrada assim, Odebrecht, engenharia, não sei o quê. Eu virei para minha mãe e disse, mãe, alguém fez alguma coisa, comprou alguma coisa, entendeu? Botou meu nome, isso aí é confusão, não conheço, não sei o que é isso. Aí quando eu abri a carta era de um executivo da Odebrecht Engenharia, que ele sabia que iam vários grupos de artistas brasileiros se apresentar em Angola e que ele nunca tinha visto eu nesse bolo e que eu deveria participar desse festival. Eles me dariam as passagens. Eu fiquei toda arrepiada, eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei realmente acreditando, né? Foi o primeiro lugar que eu fui que eu acreditei de verdade que as coisas estavam acontecendo. Eu me lembro que quando eu desci do avião, eu bati a cabeça na terra pedindo perdão ao seu Rei das Ervas, porque eu jamais poderia imaginar que isso fosse acontecer. Aí eu volto para o Brasil, recebo um telefonema para ir ter uma reunião com uma gravadora, que era a gravadora Copacabana. E o diretor da gravadora disse assim, olha, eu conheço sua carreira, eu gostaria de te dar uma oportunidade de você fazer um disco aqui, porque eu acho que você tem umas letras legais e tal, mas faça uma coisa com pouca gente, como se fosse uma rodinha de samba num bar, uma coisa bem simples, escolha o produtor que você quiser, que eu vou dar a oportunidade de você fazer um disco. No final de 85, novembro de 85, eu gravo o LP Leci Brandão. E por isso eu coloquei na última faixa a saudação a seu Rei das Ervas. Ele é caboclo, é Rei das Ervas. São Paulo fez a virada de chave na minha vida. O Moisés da Rocha fazia o programa O Samba Pede Passagem, é um programa muito conhecido aqui em São Paulo. Quando ele recebeu o meu LP, ele começou a tocar o lado A, o lado B, cada dia ele tocava uma música e ele ficou impressionado com as letras também. E com isso, o pessoal ligado ao movimento negro, sabe, as pessoas que já acompanhavam a minha luta anteriormente, ou seja, aqui em São Paulo eu tive um reconhecimento, sabe, um resgate de tudo que eu já tinha feito e São Paulo entendeu isso muito bem. Eu sou artista popular, que eu não toco instrumento, nada disso, nunca participei de grupos de intelectuais, tá? Então, eu estou deputada, entendeu? Mas o que eu sou uma artista popular. E estou deputada porque me convidaram em 2009, foi uma ideia do Orlando Silva, que é deputado federal, e do Netinho de Paula, que era vereador na época. Foram eles que tiveram essa ideia, ligaram para o meu empresário e disseram, a gente queria conversar com você porque a gente queria que a Leci fosse candidata a deputada estadual. Eu falei, o quê? Deputada? Eu digo, não quero saber disso não. Essa política só tem confusão, o pessoal da política está sempre metido em rolo, em roubo, não sei o quê. Qualquer dúvida que eu tivesse, eu ia consultar a minha mãe de santo para saber com o meu orixá o que era isso. Eu nunca tive pretensão nenhuma de estar na política. E aí a filha de Mãe Alice já tinha falecido, disse assim, minha filha, fiz o seu jogo, seu anjo de guarda está dizendo para que você aceite esse desafio, que você vai ter uma oportunidade de tudo aquilo que você cantou, que você escreveu, dar um resultado de ajudar as pessoas num outro caminho, mas que você aceite o desafio. Aí eu me lembro que eu botei um tênis All-Star preto e branco, All-Star normal, e me vesti de branco. Falei, vou fazer essa campanha de branco. Estava toda de branco. Fui para a rua, falei assim, não sei quem tal, pensando que ia ter um show, alguma coisa, né? Falei, não, eu sou candidata a deputada. Hã? Ah, vou votar em você. Então, onde eu chegava, ficava um bolo de gente em minha volta. Porque todo mundo me conhecia, mas não sabia que eu estava sendo convidada para ir para a política, né? Então, eu me lembrei daquela frase que a mãe Neuza falou para mim, filha de Mãe Alice, aceite o desafio. Eu aceitei. Só que eu não sabia que a minha eleição ia trazer de volta para a Assembleia o PCdoB, que estava fora da Assembleia há mais de 6 anos. Então, eu fui a segunda negra
a ser candidata para a Assembleia Legislativa e coloquei o PCdoB, pela votação que eu tive, em 2 cadeiras dentro da Assembleia Legislativa. É complicado, eu fico emocionada quando eu falo sobre essas coisas, porque a minha vida, o que São Paulo fez comigo, entendeu? Eu peguei todos os LPs que eu tinha gravado até então e fui vendo as músicas que eu tinha feito que tinham alguma conotação social, alguma coisa assim. Aí fui anotando tudinho. Falei, bom, o que eu vou fazer na Assembleia Legislativa? Eu não sei o que é isso, não sei como é que é, mas eu vou lutar por essas questões aqui. E assim eu fiz a plataforma do meu mandato, com base nas canções. Entendeu? É um negócio que eu me emociono muito, sabe, cara, quando eu falo sobre essas coisas, porque é tanta coisa que eu estou, assim, pensando, revendo do que eu já fiz, do que já aconteceu, e tem hora que eu acho que é sonho, entendeu? Eu estou desse jeito, eu estou me comovendo com tudo. Eu tive até dificuldade de gravar o LP Coisas do Meu Pessoal, porque tinham músicas que tinham sido censuradas e a gravadora teve que dar todo um jeito de provar que eu não tinha nada a ver, eram coisas da arte, do sentimento, não tinha nada contra os militares, nada disso. Sei que não depende da gente ficar feliz ou contente. O segredo é não se acomodar. Vamos ao Teatro, por exemplo, é uma música que foi censurada. E eu briguei muito, porque eu gostava muito dessa canção, é uma canção. E falei, puxa, essa música não tem nada demais. Porque havia uma campanha na época, todo jornal trazia um classificadozinho, dizia, vamos ao teatro, vamos ao teatro. E essa coisa, vamos ao teatro, me deu uma inspiração, né? Se a gente ainda tem uma chance de sair para passear, então vamos ao teatro. Acho o melhor lugar para encontrar nossos amigos que ainda podem nos representar. Em cada ato, uma verdade que cada ator nos aponta, a gente encontra a realidade que aqui fora nem deu conta. E aquele palco tão estranho limitou o nosso cantar, não por culpa de tamanho, mas por medo do falar. Mas o elenco, sempre atento, sobrevive e ainda pode nos representar. Essa letra eu sei de qual, porque eu gosto de uma das músicas que eu fiz que eu gosto muito. E não é samba, é uma canção. Um serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. O Zé do Caroço existiu, eu soube da história dele toda, ele morava no Morro do Pau da Bandeira, né? A rua Petrocochina é uma rua que vai dar no início do morro, e um amigo meu, Cláudio, era jornalista também, foi que comentou comigo, pô, tá tendo uma confusão lá em Vila Isabel, porque mora um militar que a mulher dele está querendo acabar com o serviço de alto-falante. Mas por que isso? Não, porque o volume atrapalha a novela das 8. Só isso que eu fiquei sabendo. Aí veio a inspiração do Zé do Caroço, o serviço de alto-falante, que o serviço de alto-falante dele, serviço de alto-falante nessa época servia para fazer todas as coisas necessárias para aquela comunidade. Por exemplo, vacina, o serviço de alto-falante avisava, entendeu? Aniversário da dona Rosinha, dava no serviço de alto-falante, era uma coisa mesmo da comunidade. Ela não conseguiu fechar o serviço, não, entendeu? Porque eu vejo na minha cabeça, eu fiz essa música dirigindo, do Leme até a Tijuca. Quando eu cheguei na Tijuca, estava pronto. Botei no gravador, que como eu não toco, eu sempre punha no gravador para não esquecer. Essa coisa de eu sempre ter conhecido favela, morro, quebrada, né, e tal, periferia, né? E essa coisa da droga, porque eu cantei muito tempo em comunidade. Na época que eu não tinha gravadora, eu fui chamada para fazer show em tudo quanto é morro do Rio de Janeiro, eu fiz, né? E também cantei em muitas favelas aqui em São Paulo. Era o dono da parada toda que ia lá no Seu Carlindo, que era o meu antigo empresário. A gente quer, o pessoal quer um show da Alessi. Eu não tinha medo, eu ia com o maior prazer, sabe? Cantar,
chegava lá, não tinha camarim, mas tinha um barraco da Dona Maria, que tinha lá uma aguinha para eu tomar, tinha um pastel para eu comer, entendeu? Tinham essa coisa da maconha, que era mais a maconha no tempo, não era cocaína, nada disso, mas que faziam, com o dinheiro que eles arrecadavam, Dia das Mães, tinha festa, tinha sorteio, dia da criança, tinha brinquedo para dar para as crianças, tratavam da comunidade. As pessoas iam lá procurar o dono da parada, eu estou precisando de um médico, precisando de ir no hospital, comprar um remédio. Eles tinham uma lista de atendimento às pessoas. Só que quem comprava a droga deles não era o povo do morro que compra, era gente rica, gente que tinha carro, que parava o carro lá na entrada do morro, entendeu? Mandava o motorista lá pegar. Muitos artistas, muita gente que tem condição financeira boa e que ia comprar na parada lá no morro porque era mais barato, enfim, ninguém ia saber e ficava desse jeito. Então, quem sustentava, na verdade, a boca de fumo, entendeu? É o pessoal chique. Quantas e quantas pessoas de Copacabana, não sei o que, de onde, subia o morro, nem subia. Parava o carro lá, o carro bacana lá embaixo, mandava alguém, empregado, subir para comprar. Essa letra do Dono e o Povo, eu fiquei feliz comigo de eu ter conseguido... Deus, né, que é quem me dá a inspiração primeira. O dono do morro não tem escritura nem procuração. Criado no morro, que normalmente eles são criados lá mesmo, ele vira o zorro da população. O dono do morro atende o seu povo e não tem pra ninguém. Pro povo, o dono vai ter show no morro semana que vem. Tem muita gente de pouca idade, né? Tem muitas mulheres também que cantam bem, que compõem bem e que a gente tem que mais é que dar força. E eu me sinto privilegiada de ser convidada para estar ali no meio deles e ser tratada por eles por tanto carinho, com tanto respeito. Você viu que no Carnaval me botaram lá naquele carro que eu homenageando, né, as pessoas. Eu fui homenageada no Carnaval passado no Rio. Aí, de repente, eu vejo Ivete e Isa, cada uma de um lado meu, lá cantando a música, né, o Zé do Caroço. Eu fiquei muito comovida com isso. E essas coisas que estão acontecendo desde o ano passado têm mexido muito, tá, com o meu coração, sabe? Eu vivo tendo arritmia, enfim, eu vivo tendo um monte de coisa. Mas é em função de toda essa carga de emoção, são coisas boas. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Qual?